Boa tarde, turma. Essa é a aula de zoonose e eu sou o professor Patrick. Bom, nessa aula eu quero me aprofundar sobre uma zoonose que é um pouco mais famosa na nossa região, que provavelmente todos vocês já ouviram falar. É a dengue. Bom, a dengue trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo, e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos. O vírus que provoca essa doença pertence ao grupo dos arbovírus, que são passados por picadas de insetos, principalmente mosquitos. No caso, mosquitos. Bom, a gente pode separar ela na dengue clássica e a hemorrágica. Vamos falar sobre a dengue clássica. Nesse caso, a primeira manifestação é febre alta, 39, às vezes 38, até 40 graus, e de início abrupto. Ou seja, essa febre inicia muito rápido e normalmente é seguido de dor de cabeça, dor nos olhos, cansaço, dores musculares e ósseas, falta de apetite, náuseas, tonteiras, vômitos e erupção na pele. Especialmente rubéola, é aquelas manchas vermelhas que acabam ocorrendo na pele. Bom, eu não sei se vocês já tiveram dengue, eu já peguei uma vez. E a dor de cabeça é muita dor de cabeça, a ponto de você mexer os olhos e sentir dor. Bom, continuando. A doença tem duração de 5 a 7 dias e o período de convalescência pode ser acompanhado de grande debilidade física, estendendo-se por semanas. Agora eu vou falar um pouco sobre a dengue hemorrágica. Essa é a forma mais grave da doença, que pode levar à morte. Nesse caso, o tratamento é realizado em um hospital e deve ser acompanhado de perto pelo médico. Vale lembrar que os sintomas são muito parecidos com a dengue clássica, só que por volta do terceiro dia, o doente acaba passando a ter sangramentos, principalmente nas gengivas e na pele, além de vômitos persistentes e dor abdominal muito intensa e contínua. Como a dengue é transmitida e como evitar? O vírus passa através de uma fêmea do mosquito Aedes aegypti, que já esteja infectado por anteriormente ter picado alguém com esse inimigo no corpo. Para depositar seus ovos e se reproduzir, o mosquito precisa de água parada. Lembra quando os agentes de saúde do posto de saúde aqui do nosso município passa nas casas para ver como é que tá, se tem pneus, algum lugar com água parada. Eles passam para evitar que isso aconteça, para não ter reprodução do mosquito da dengue. Então, por isso é importante evitar o acúmulo do líquido em recipientes, como os vasos de plantas, garrafas e pneus, e manter as caixas d'água fechadas. O uso de repelentes também é uma boa opção, principalmente em locais mais infestados, sempre respeitando as orientações presentes nas embalagens. Bom, agora eu vou falar sobre os principais sintomas. A dengue provoca, entre outras coisas, uma inflamação nos vasos sanguíneos e, em decorrência disso, os sinais da sua presença são febre acima de 38 graus e meio, dor de cabeça nas articulações e muscular intensas, dor ao movimentar os olhos, como foi o que eu disse anteriormente,
mal-estar, falta de apetite, enjoo e vômitos. E tem as manchas vermelhas no corpo. Bom, aqui está uma imagem mostrando um pouco mais. Bastante dor nas articulações. Coceira, tem bastante também. Agora, uma curiosidade que vocês podem ter, levando em conta todos esses sintomas tão ruins. Quanto tempo ela dura? Na maioria dos casos, os sintomas da dengue duram até 10 dias, mas a fraqueza e mal-estar podem permanecer por algumas semanas. Ou seja, os sintomas duram até 10 dias, mas a fraqueza e mal-estar ainda continuam mesmo depois de algum tempo. E como é feito o diagnóstico? Se o paciente apresenta os sintomas clássicos, geralmente a detecção é feita no consultório do médico mesmo, mas o diagnóstico também pode ser confirmado com um exame de sangue. Nesse caso, ele é realizado de acordo com a fase da doença e da disponibilidade nos serviços da saúde. A dengue, ela tem cura? Muitos perguntam sobre isso. Sim, se fosse falar que ela tem cura, sim, ela tem, mas não é por meio de remédio. Normalmente a cura é espontânea, conforme o corpo debela, conforme ele se defende do vírus da dengue. Então, a cura é o seu corpo quem faz, é o seu corpo quem luta contra o vírus, é o anticorpo do seu. O seu corpo produz para o vírus. E bom, como é o tratamento? Não há tratamento específico, como dito anteriormente. O que se faz é aliviar os sintomas e tentar evitar as formas graves, sempre de acordo com a avaliação do profissional de saúde. As orientações para quem está infectado são fazer repouso, ingerir bastante líquido e nunca tomar medicamentos por conta própria. Geralmente, quando você vai no hospital, quem já pegou dengue deve saber, o médico ele tenta hidratá-lo com soro, coloca remédios para dores, para assim aliviar os sintomas. E você ajuda muito com esse tratamento ingerindo líquido, para se hidratar mesmo. Agora, já tem vacina? Muitos não sabem sobre isso. Então é uma coisa muito importante de se falar. No momento só existe uma vacina contra a dengue registrada na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela está disponível na rede privada e são necessárias 3 doses no intervalo de 1 ano. Isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas realmente tem uma vacina que ajuda. Bom, então agora, nesse último slide, eu quero deixar um pequeno vídeo sobre a dengue, um pequeno resumo, falando um pouco mais sobre a dengue, se aprofundando um pouco mais. Espero que isso deixe um pouco mais claro para vocês. Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre dengue. Bom, dengue é essa doença que vem ganhando notoriedade nos últimos tempos, principalmente pela mídia. Por quê? Porque é uma doença
que muitas vezes pode ser fatal e tem um curso clínico muito agudo, ou seja, ela pode matar um espaço de tempo muito curto. Outro fator que preocupa no caso da dengue é que é uma doença que aparece principalmente no meio urbano. É tipo uma febre amarela em que você precisa adentrar uma floresta ou algum ambiente mais silvestre para aí sim poder ter risco de adquirir a doença. Ao longo desse vídeo a gente vai destacar 6 tópicos a respeito da dengue de uma forma bem sucinta. Primeiro, as características dos vírus, as características epidemiológicas da doença, as formas de apresentação clínica da dengue, o diagnóstico diferencial, o diagnóstico laboratorial, o tratamento e a profilaxia. Vamos começar um pouco falando das características gerais da dengue. A dengue é uma chamada arbovirose. O que é uma arbovirose? É uma doença transmitida primariamente por artrópodes. No caso da dengue, o vetor é um mosquito chamado Aedes aegypti. Esse mosquito que tem essas listrinhas, essas manchinhas brancas ao redor das patas e do corpo. O vírus da dengue é um flavivírus, um vírus cujo material genético é o RNA. O vírus possui 4 sorotipos. Até um tempo atrás acreditava-se que no Brasil só tinham 3 sorotipos da dengue, o sorotipo 1, o 2 e o 3, mas recentemente foi descoberto também casos do sorotipo 4, ou seja, atualmente você tem os 4 sorotipos da dengue circulantes no Brasil. E a dengue é uma doença aguda, ou seja, uma doença que tem um curso clínico bastante rápido, né? Você tem aí, ela se desenvolve em um período de cerca de uma semana, em cerca de 10 dias você já pode ter inclusive o óbito. Quanto à epidemiologia, o que você tem que lembrar? Lembrar que a dengue é uma doença predominantemente urbana, com epidemias principalmente no verão. O mosquito transmissor, o Aedes aegypti, tem hábitos diurnos e ele faz a oviposição em água limpa, não pode ser água suja. Ou seja, tem aquela piscina lá abandonada lá na casa do seu vizinho que está cheia de musgo e de coisas esquisitas. Pois é, não tem possibilidade do mosquito fazer oviposição ali, porque ele gosta de água limpa, água parada, principalmente aquela que fica ali depositada no pneu, na sua garrafinha, no vaso lá da sua planta. E é uma doença que está associada à urbanização descontrolada. Ela vem aumentando gradativamente nos últimos tempos com o aumento da população urbana. Quanto à distribuição geográfica, você tem um predomínio de casos aí na região Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Sudeste de preferência ali nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Quanto às formas clínicas de apresentação da doença, você tem basicamente 3 formas, sendo que a gente vai dar destaque aqui para 2. A terceira forma é uma forma mais leve da dengue, é uma forma que muitas vezes passa despercebida. Já as outras 2 formas vale a pena detalhar, que é a forma clássica da dengue e a forma hemorrágica. Vamos começar pela dengue clássica, porque é ela que vai dar o gancho para depois a gente entender a dengue hemorrágica. No caso da dengue clássica, você tem um curso clínico da doença de cerca de 3 a 5 dias. Você vai ter febre bem alta, aí cerca de 39 a 40 graus, acompanhada de mal-estar, náusea, fraqueza, dores do corpo, principalmente nas articulações e atrás do olho, e pode ter o aparecimento de um exantema, uma manchinha avermelhada aí pelo corpo. Após desenvolver todo esse quadro clínico, o que pode acontecer? Você pode melhorar, curou da doença, ou você pode evoluir para a forma hemorrágica da dengue. Aqui no caso da dengue hemorrágica, é importante lembrar que quando você adquire a doença por um determinado sorotipo, você readquire a dengue através de outro sorotipo, diferente do que você teve inicialmente, você tem predisposição a desenvolver dengue hemorrágica, porque o seu sistema imune ele fica mais sensibilizado ao vírus, só que ele não garante proteção a um sorotipo diferente, então você tem essa predisposição a um quadro hemorrágico.
Então, detalhando mais aqui o quadro clínico da dengue hemorrágica, você tem a manutenção da febre alta, os quadros de mal-estar, náusea, dores, e você começa a ter aparecimento de hemorragias, vários sangramentos, por exemplo, sangramento nasal, ou seja, epistaxe, pode ter sangramento de gengiva, pode ter aparecimento de manchas hemorrágicas, como por exemplo, petequias, púrpuras. E quando você vai lá fazer o hemograma, você observa trombocitopenia, você observa uma diminuição das quantidades de plaquetas circulantes. Isso porque a doença vai aos poucos consumindo as plaquetas por um processo de lesão endotelial, devido a um processo inflamatório. Aqui é importante deixar bem claro que essa lesão endotelial não ocorre em função da lesão do vírus. Ela decorre de um processo inflamatório exacerbado do nosso próprio sistema imune. Esses sangramentos excessivos aí podem levar a um quadro de choque hipovolêmico, ou seja, você vai perdendo muito volume sanguíneo e pode chegar ao óbito. Bom, agora vamos para o diagnóstico diferencial. Quais são as outras doenças que podem causar um quadro mais ou menos semelhante? Primeiro a gente tem que lembrar aqui do diagnóstico sindrômico, ou seja, o que é mais clássico da dengue? É você ter uma febre bem alta aí no período agudo, ou seja, você tem de início uma síndrome febril. Só que com o que a dengue pode cursar? Pode cursar com processos hemorrágicos. Logo, o diagnóstico sindrômico mais preciso seria uma síndrome hemorrágica febril. Quais outras doenças que podem causar uma síndrome hemorrágica febril? Uma doença que você tem que lembrar, que é bastante parecida com esse quadro sindrômico, é a leptospirose. Já quanto ao aspecto da síndrome febril, você tem que considerar aí doenças como, por exemplo, a febre amarela, a malária, e considerar, por exemplo, um quadro de síndrome da mononucleose. Pode ser de uma etiologia viral, por exemplo, uma infecção aguda por HIV, ou mesmo uma infecção pelo Epstein-Barr. Quanto ao diagnóstico laboratorial, como que você vai, na prática, diagnosticar a dengue? Por meio daquele exame lá, o famoso ELISA, você vai fazer a pesquisa de IgM, só que lembrando que você vai fazer essa pesquisa somente após o 5º dia. A partir do 6º dia que você vai ter definitivamente o aparecimento de anticorpos IgM contra o vírus da dengue. Pode ser feito um PCR também, só que é bem caro, apesar de ser mais rápido, mais eficaz, mas não é tanto usado na prática. Existe também um teste chamado prova do laço. O que é a prova do laço? Na prova do laço, você vai colocar um manguito lá no braço do paciente, como se fosse para medir a pressão dele. Só que você vai inflar até um valor intermediário entre a pressão máxima e a pressão mínima do paciente. Você vai deixar esse manguito aí por um determinado tempo e vai tentar observar uma mancha ali no braço do paciente. Pode ser umas petequiazinhas ali ou pode ser uma mancha hemorrágica maior, como por exemplo uma equimose. O que significa essa mancha? Essa mancha vai significar que o teste da prova de laço deu positivo e vai indicar o que? Vai dar o diagnóstico definitivo pela dengue? Não. Na prova do laço vai indicar fragilidade capilar, ou seja, ela não significa necessariamente que essa fragilidade capilar teve origem no processo infeccioso da dengue, pode ser por outras etiologias. Mas se você considerar todo o quadro clínico, aspectos epidemiológicos do paciente associado a uma prova do laço positiva, aí sim você pode chegar ao diagnóstico de dengue. O tratamento da dengue é basicamente sintomático, ou seja, o paciente está com dor, dá analgésico, o paciente está não sei o que, dá blá blá blá. Ou seja, não existe um antiviral específico no caso de dengue. Só que aqui tem um ponto importantíssimo a se destacar. No caso da dengue, você não pode recomendar salicilatos para o paciente. Por que isso? Porque os salicilatos, a gente tem como exemplo aí aspirina, AS, Sumisal e outros, eles têm efeito antiagregante plaquetário, ou seja, eles vão potencializar o efeito hemorrágico da dengue. Por isso que não é recomendado de jeito nenhum o uso de salicilatos, como por exemplo o ácido acetilsalicílico.
Outra coisa importante quanto ao tratamento é a questão da hidratação. Como você viu lá, a pessoa vai estar sangrando muito, ou seja, vai estar perdendo muito líquido. Então, o que você faz? Nas formas graves, você repõe esse líquido por meio da hidratação adequada. E por último, a profilaxia, ou seja, como que você vai prevenir infecção pela dengue. Você tem que lembrar lá do ciclo, da forma de transmissão. Então, a principal forma vai ser combate ao vetor, ao Aedes aegypti, não deixar recipientes com água parada, que é o local preferido para a oviposição do mosquito, identificação dos casos, tratamento, uso de repelentes e notificação. A dengue é uma doença de notificação compulsória. Deixei aqui por último algumas questões fundamentais que você tem que sair sabendo ao terminar de assistir esse breve resuminho aí. São 5 questões rapidinhas aí que são fundamentais para o entendimento da dengue. É isso aí, obrigado por ter assistido. Se você gostou da aula e quer receber novas atualizações, você pode se inscrever no canal. Bom, esse foi o vídeo que eu queria mostrar. Se aprofundar um pouco mais, falou algumas coisas que eu não mostrei nos slides anteriores. Então, eu acho que deve ter ficado bem claro sobre a dengue para vocês, as informações sobre a dengue. Por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem vir falar comigo na sala de aula. Estou à disposição de vocês. Obrigado.